Boa noite a todos, meu nome é Luciana Gomes, sejam muito bem-vindos ao webinar internacional a respeito de Smart Cities, iniciativas, tendências e certificações. É um prazer ter todos vocês aqui, um prazer ter cada um de vocês aqui, sejam bem-vindos. Essa é uma realização em parceria com a Facens, o Smart Campus Facens e o Colégio de Engenheiros do Peru. Vai ser uma noite muito gostosa, onde nós vamos ter novos aprendizados e palestrantes que vão compartilhar o seu conhecimento com cada um de nós. Antes de darmos início aos nossos palestrantes, eu chamo para fazer uma apresentação, uma breve introdução, o engenheiro Jorge Cueva, presidente do capítulo de Engenharia Eletrônica do Conselho Departamental de Lima, do Colégio de Engenheiros do Peru. Ele vai dar uma breve introdução para a gente de boas-vindas. Bem-vindo, Jorge. Muchas gracias, Luciana. Muy buenas noches. En primer lugar, les traigo un saludo afectuoso del ingeniero Oscar Rafael Anyosa, decano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, que por motivo de estar presente en otra reunión a esta hora no es posible su presencia como hubiera deseado a sí mismo. Como presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, a nuestros panelistas, y agradecemos la asistencia de todos los que están conectados virtualmente por las diferentes redes sociales. Gracias, doctora Regiane Relva, por poder estrechar este lazo internacional con el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, que nos está permitiendo este tipo de eventos importantes para la generación de conocimiento de ciudades inteligentes y el desafío que todos tenemos para superar esta situación a todo el mundo que nos aqueja. Estamos en una situación que nos obliga a dar un paso no solamente como personas, sino también como ciudadanos. Asimismo, las ciudades deben estar preparadas para poder facilitar la vida de las personas con calidad e integridad. Muchas gracias también a la doctora Yara Negreiros por compartir su conocimiento del marco de referencia de la ISO 37120, que justamente ve las ciudades inteligentes. Muy importante para tener una guía en la evolución de ciudades inteligentes y sostenibles. En relación a este marco, el Comité Especializado de Internet de las Cosas viene trabajando fuertemente desde el año pasado con el tipo de iniciativas que se van convirtiendo en realidad. Fortalecer estos lazos permitirá que los ingenieros y profesionales puedan capacitarse en estos temas. Estamos seguros que será provechoso este webinar y las iniciativas que salgan a partir de ella. Muchas gracias. Muito obrigada, Jorge. Fazendo a introdução dos nossos palestrantes, nós teremos essa noite a Regiane Relva, ela que é assessora especial do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, MCTIC, e também coordenadora do MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes. Com prazer também teremos a professora Yara Negreiros, que é professora do Centro Universitário Facens e atua na ABNT, na Comissão Espelho da ISO 268, que trata sobre cidades inteligentes. Também teremos a participação de Denis Arad, do Peru, uma participação internacional. Ele é presidente do Comitê Especializado de IoT, Internet das Coisas, do Colégio de Engenheiros do Peru. E também faz parte do Conselho Departamental de Lima. Damos boas-vindas, então, à nossa palestrante, primeira palestrante da noite, Regiane Relva. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cidades inteligentes e os cursos que nós estamos preparando em conjunto com a Escola de Engenheiros. Estamos no meio de uma grande transformação. Vamos dar uma olhadinha nessa transformação tem impactado.
e ela modificou a forma como nós vivemos, como nós convivemos, como nós estudamos, como nós trabalhamos, e nós temos algumas macro tendências que vão acelerar ainda mais esta mudança. Vamos necessitar rever a forma como nós nos alimentamos, como nós geramos e usamos a energia, como nós estamos nos entretendo, como que será o turismo, ainda mais depois desta pandemia. A urbanização vem exigindo uma mudança drástica, principalmente nas grandes cidades. E isso vai fazer com que tenhamos que rever toda a infraestrutura e a parte do envelhecimento da população também vai ser um fator muito preocupante para os novos gestores. Sem contar o aumento das tensões geopolíticas, que antes da pandemia já era um problema e agora começa a intensificar-se ainda mais. Não tem outra forma, nós teremos que inovar. E o que é a inovação? A inovação, ela vem do latim, do innovare, do fazer de novo, do renovar, do alterar. Faça alguma coisa, mas faça de uma forma diferente. Segundo Peter Drucker, a inovação é a única forma que nós temos de converter mudanças em oportunidades. E esta inovação vai ser a única forma que as empresas têm de sobreviver, mas ela precisará ser feita de uma forma totalmente organizada e sistematizada. Imaginem isso nas cidades, o quanto esta inovação não vai exigir um grande gerenciamento e uma orquestração de todas as secretarias. E o que é uma cidade inteligente? A cidade inteligente é aquela que coloca os seus cidadãos como protagonistas. É aquela que utiliza-se das tecnologias para prover para os seus cidadãos os recursos melhores de uma forma muito mais inovadora, muito mais competitiva, tornando a vida das pessoas muito melhor, trazendo uma saúde melhor, uma educação melhor, um planejamento melhor, uma urbanização melhor, cuidando da sustentabilidade. E quem é que participa desta cidade? O poder público federal, o poder público estadual e municipal, as universidades, a academia em geral, a indústria, o setor privado, mas principalmente o cidadão. O cidadão vai ter que se empoderar cada vez mais e exigir desses organizadores da cidade uma forma completamente diferente de modelá-las. Quais são as principais características de uma cidade inteligente? Primeiro, ela precisa ser sustentável, ela precisa otimizar os seus recursos, ela precisa gerir o seu presente e pensar no seu futuro. Ela necessita ser inclusiva, tem que ter os canais de comunicação com os gestores. O público precisa ser ouvido, ele precisa acompanhar as finanças, as obras, a educação, o planejamento, tudo que está acontecendo na sua cidade. Ela tem que gerar riqueza. Com esta riqueza, ela vai conseguir ter uma infraestrutura adequada para ter toda a qualidade que a população necessita para viver naquele ambiente. E, por fim, ela é feita para e pelos cidadãos. E a tecnologia, ela precisa ser apenas um meio e não um fim dentro desta cidade inteligente. Ela precisa auxiliar que todos os serviços sejam otimizados, economizando toda a parte do meio ambiente, provendo maior riqueza e maior sustentabilidade. Nós precisamos entender que para uma cidade ser inteligente, ela precisa ter a infraestrutura de conectividade, ela precisa ter os sensores, os dispositivos conectados de segurança, como câmeras de segurança, toda a parte de gestão.
ela tem que ter um órgão que centralize todas essas informações, que receba toda a comunicação de dados e que, através da análise desses dados, consiga tomar uma ação e fazer com que a gestão seja mais eficaz. Além disso, ela vai precisar ter interfaces de comunicação, ela precisa ter um portal para conversar com o usuário, ela precisa dispor de aplicativos móveis para que a pessoa possa conversar com todos os gestores e ter tudo isso de uma forma integrada. Isso vai ser parte fundamental do que nós chamamos de IoT, Internet of Things. A internet das coisas pode ser entendida como a terceira era da computação. E não tenham dúvidas que esta IoT vai mudar radicalmente o mundo como nós conhecemos, assim como a internet fez há alguns anos atrás, ou até mais. Tem mais uma coisa importante, nós temos que ter hoje o entendimento completo do que é esta tecnologia. Sem a tecnologia, jamais seria possível fazermos o que nós estamos fazendo neste momento. Uma integração de diversos países conversando sobre inovação, usando para isso a parte da internet. Esta internet e esta integração de sensores, de atuadores, vão auxiliar totalmente na mobilidade inteligente, na área de meio ambiente, de energia, da gestão da cidade, na área de segurança, de saúde e principalmente na área econômica, financeira e administrativa da cidade. Essa internet das coisas vai fazer com que todo o ecossistema da cidade seja revisto. Teremos mais empreendedores, investidores, indústrias, centros de competência, o governo vai ter que ter o seu aporte, nós teremos as universidades, os laboratórios de inovação, todo esse ecossistema trabalhando em prol da comunidade e em prol do seu cidadão. Estamos falando de nada mais, de nada menos do que 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares que vêm desde o setor privado, do setor de serviços, da parte de logística e principalmente da parte de citizen experience. Como é que nós vamos dar uma experiência melhor para os nossos cidadãos? Isto, o governo brasileiro já entendeu e criou aqui o Plano Nacional de IoT. Este Plano Nacional de IoT, de Internet das Coisas, priorizou 4 áreas: cidades, saúde, rural e indústria. Só que este plano, ele prevê a integração de todas as tecnologias. Essas tecnologias vão perpassar até as nossas casas. Nós vamos ter a gestão da iluminação pública, da segurança, da parte de animais, da parte de automação de irrigação, a área de monitoramento de lixo, de gestão de energia, do entretenimento. Nós vamos ter um impacto muito grande na indústria 4.0. Esta indústria 4.0 vai fazer uso de diversas tecnologias, dentre elas a parte de robótica, de simulações, de internet das coisas, de cibersegurança, de computação em nuvem, de impressora 3D, de realidade aumentada, de realidade virtual, de realidade mista, Big Data, Analytics, inteligência artificial. Isto também vai ser levado para a área rural. Na área rural, nós teremos toda a gestão de pragas, monitoramentos de incêndio, monitoramento meteorológico, monitoramento dos animais. Nós teremos na área de saúde uma mudança radical. Vamos ter que focar cada vez mais no cuidado com os nossos pacientes, nos diagnósticos precoces, na gestão de higiene, nos biowearables que estão chegando. Não temos apenas
wearables mais, agora nós temos bio-wearables, onde você conseguirá, inclusive, beber, engolir uma pílula e fazer um exame ou fazer um monitoramento. Nós também teremos a parte de aplicações de saúde. Nesta área de saúde, nós teremos um aperfeiçoamento de toda a gestão hospitalar, com os dispositivos conectados, fazendo com que as vidas possam ser salvas a um clique de distância. Na área de infraestrutura, nós vamos rever toda a nossa central de gerenciamento da cidade, no que tange a segurança pública, a iluminação, a eletricidade, a área de trânsito, gestão de alertas ambientais, toda a área de ocupação terrestre, todos os sensores vão fazer com que a gestão fique muito mais eficaz. A distribuição elétrica vai ser amplamente otimizada, nós vamos ter a parte de segurança, de serviços emergenciais, de coleta de lixo de uma forma mais otimizada, otimizando toda a frota. Além disso, nós temos que pensar no impacto financeiro disso. Até 2025, nós teremos só na área de cidades um aporte de mais ou menos 13 a 27 bilhões de dólares, o que vai ter uma redução de 20% na criminalidade e de 15% no tempo de trânsito. Na área de saúde, o impacto vai ser gigantesco, será de mais ou menos 5 a 39 bilhões, reduzindo em menos 30% as crises de doenças crônicas e 40% os custos de manutenção desta área de saúde. Na área rural, o impacto vai de 5 a 21 bilhões, e nós teremos aí mais de 25% no aumento da produtividade das fazendas, principalmente na redução dos insumos agrotóxicos, fertilizantes, através da bioengenharia sendo aplicada também na área rural. Na área industrial, o capital que se espera é de 11 a 45 bilhões, com um aumento de 40% de produtividade nas fábricas. Pensando em tudo isso, a Facens criou o conceito do Smart Campus Facens. O Smart Campus Facens é um laboratório vivo de cidades inteligentes que tem como foco conectar todo o ecossistema, colocando o pessoal da equipe acadêmica, o mercado, a sociedade, os alunos, os professores, todo mundo trabalhando em conjunto, visando tornar as cidades mais humanas, mais inteligentes e mais sustentáveis. Para isso, nós transformamos o campus numa área de Living Lab. Nós colocamos ali, então, 8 eixos que suportam o programa: meio ambiente, energia, saúde e qualidade de vida, mobilidade e segurança, urbanização, indústria e negócios, tecnologia da informação e comunicação e, claro, que não poderia ficar de fora a governança. Esses eixos suportam todos os projetos que acontecem na Facens, inclusive no nosso MBA. Nós trabalhamos sempre alinhados aos objetivos da ONU, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos os nossos alunos, professores, comunidades, são incentivados a entenderem a importância dessas ODS e trabalharem com elas também. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um supervisório rodando que ele já congrega todas essas atividades. Então, nós temos lá uma estação meteorológica, nós temos a parte de energia fotovoltaica, coleta de lixo eletrônico, nós temos coleta de bituca de cigarro, nós temos o telhado verde, que é uma simulação para saber como é que isso ficaria
na sociedade. Nós temos uma plataforma de saúde e qualidade de vida, que é a ND Vida. Nós temos todo o controle de energia que é gerada pelo nosso aerogerador e pela nossa usina fotovoltaica. Nós temos um dashboard que controla os acessos à internet, os sensores urbanos, como, por exemplo, temperatura, umidade, pressão e assim por diante. Nós fazemos toda a gestão do campus a um clique de distância. Monitoramos com câmeras de videomonitoramento para sabermos quais são as pessoas que estão entrando, quantas pessoas estão no campus. Nós temos condições hoje de saber, inclusive, as áreas mais quentes e as áreas mais frias do campo. Trabalhamos na parte de eficiência energética, de iluminação inteligente, de coleta de lixo inteligente, com automação da caixa d'água, com automação de todos os processos de irrigação do campus, entre outras tantas. Todos esses dados vão para esta área de supervisão. E aqui nós conseguimos, a um clique de distância, sabemos exatamente o que está acontecendo dentro do campus, como se ele, de fato, fosse uma mini cidade inteligente. A partir disso, nós conseguimos ganhar uma série de prêmios dentro e fora do Brasil. Ganhamos o prêmio de Smart City UK em Londres, ganhamos o prêmio de benchmark na área de sustentabilidade, conseguimos também o prêmio em Berlim, o prêmio de IoT, e fomos considerados uma mini cidade pelo Smart City Business América. Diante de todo esse cenário, de tudo que vem no mundo, o que nós pensamos? Vamos criar, então, uma área para compartilharmos todo este conhecimento. Então, nós criamos cursos, criamos palestras, criamos visitas monitoradas, visitas tanto nacionais como internacionais. Temos uma área de cursos de extensão, onde pessoas do mundo inteiro podem assistir e podem participar por meio do nosso ensino à distância. Também temos ações telepresenciais, como é o caso, por exemplo, deste webinar. Nós temos atividades presenciais, e já fica aí o nosso convite para que vocês conheçam tudo isso que eu mostrei num vídeo rapidinho. Mas nós temos também um MBA. Este MBA agora será online, então pessoas do mundo inteiro poderão participar e poderão assistir o curso. Este MBA foi formado em cima dos 9 eixos que suportam o Smart Campus Facens. Então, nós teremos toda a área de energias renováveis, tecnologia da informação e comunicação, sustentabilidade e meio ambiente, saúde e qualidade de vida, novos modelos de negócios, porque sem negócios nós não vamos conseguir sair do lugar, as cidades precisam empreender, nós temos que ter uma arquitetura renovada, com uma urbanização aplicada às cidades inteligentes e a área de mobilidade urbana. Em cima de tudo isso, os alunos são convidados a desenvolverem, então, um projeto aplicado em cidades humanas, inteligentes e sustentáveis, que é o que nós chamamos aqui de PDTCI, Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Essas disciplinas todas formam um arcabouço que você sairá como gestor. E o que eu gostaria de destacar aqui é que você não precisa ser um engenheiro para fazer o curso. Nós temos alunos que são médicos, psicólogos, urbanistas, arquitetos, todos os tipos de formações são imprescindíveis dentro de uma cidade. Uma cidade, ela é holística, todos precisam participar com o seu conhecimento, com o seu saber. Como nós sabemos que nem todo mundo tem condições de frequentar um MBA por um longo tempo, cerca de 1 ano e meio a 2 anos, a Facens criou, em parceria com a escola, um curso de extensão.
Este curso de extensão, ele terá 20 horas, divididos em 4 encontros. Na primeira aula, nós vamos falar bastante sobre os conceitos de cidades inteligentes, como é que essa transformação digital que eu mostrei um pouquinho aqui vai impactar em toda a organização da cidade, o Plano Nacional de Internet das Coisas aqui do Brasil, que pode servir de benchmarking para vários outros países, principalmente da América Latina. Vamos falar de alguns cases mundiais, vamos entrar a fundo em como é que nós construímos o Smart Campus Facens, que pode ser aplicado a diversos outros tipos de complexos hospitalares, instituições de ensino, instituições públicas, condomínios, shoppings, varejo, enfim, vocês vão conseguir utilizar esses conhecimentos em várias outras áreas. Na aula 2, nós vamos falar sobre as certificações internacionais, e será com a professora Yara, que me segue. Assim que eu terminar a explanação, ela vai contar um pouquinho da importância dessas certificações. Na aula 3, nós vamos discutir um pouco sobre o planejamento urbano e como que esse planejamento precisa melhorar para atender aos novos desafios. E na aula 4, que é a última, nós vamos tratar de IoT aplicada e falar um pouquinho mais sobre o papel da tecnologia da informação e comunicação dentro das cidades. Além disso, nós temos também um módulo internacional. Este módulo internacional, o ano passado, ele foi realizado em Barcelona, e nós fizemos uma visita na feira de Barcelona, na Smart City Barcelona, tivemos aulas também, para vocês seria excelente, que as aulas seriam em espanhol, lá na Universidade de Lleida, em Lérida. Nós fizemos visitas técnicas e foi um momento de congregação e de grande aprendizado na teoria e na prática. Gostaria muito de agradecer por este tempo e pela atenção de todos vocês, e gostaria de passar agora a palavra à professora Yara Negreiros. Obrigada, Regiane. Queria parabenizar a Escola de Engenheiros do Peru e a Facens por essa iniciativa. Vem em minha tela já. E agradecer o convite, agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. É uma honra e é um desafio falar depois da professora Regiane, porque ela é uma expert em cidades inteligentes, é uma expert em cidades, e eu tenho 10 minutos também, um desafio para falar sobre cidades, que é um tema tão amplo e tão multidisciplinar, mas eu vou tentar me ater ao tempo, porque eu acho que a discussão depois das apresentações vai ser bastante rica, pelas perguntas que a gente já está recebendo, e vou me ater a falar um pouco da normalização internacional da ISO e um pouco de alguns indicadores recomendados para as cidades. E aí começo com uma provocação, não minha, mas da própria ISO, né, da própria Organização Internacional, que traz essa pergunta para todos, né, para o mundo: que tipo de cidade que nós queremos viver? Lógico que cada pessoa tem uma resposta diferente, porque cada cidade é diferente, cada cidade tem contextos diferentes, especificidades diferentes. Então, a pergunta é provocativa no sentido de fazer uma reflexão de para onde vamos, porque é nesse momento que a gente está pensando, né, é hoje que a gente tem que pensar as cidades do amanhã, é que a gente tem que pensar e se preparar para os cenários futuros. E aí, uma das respostas que a própria ISO fornece, né, agregando alguns conceitos, que bem a professora Regiane também agregou na apresentação dela, fala também de um conceito que eu gosto bastante, que é de City Leaders. Essa tradução não pode ser imediata, e no contexto da normalização, a gente tem percebido que líder não é aquele que governa.
não é simplesmente o gestor que está numa cadeira com o poder de tomar as decisões. As decisões das cidades, cada vez mais, estão participativas e estão estendidas a todas as pessoas que estão envolvidas, de alguma forma, com a cidade. Vocês que estão aqui assistindo hoje, numa sexta-feira à noite, um tema desse, interessados em cursos, interessados em aprender mais, vocês são city leaders, são dirigentes, são líderes, são atores do processo de formação da cidade. E a própria ISO fala, no mundo todo, um tema que é bastante, que permeia todas essas questões de futuro de cidades, é a sustentabilidade, no seu tripé econômico, ambiental e social, e trazendo ainda o componente de inteligência e resiliência nesse mix, nessa integração toda de conceitos multidisciplinares, como eu falei, para as cidades, dentro das especificidades de cada cidade. E aí eu trago para vocês uma campanha extremamente recente, lançada em 7 de julho, faço já o convite para que vocês acompanhem a divulgação dessa campanha, uma campanha lançada pela própria ISO, contando 100 dias para o Dia Mundial de Normas, mas esses 100 dias, esse Dia Global de Normas é para o mundo todo, não é especificamente das normas de cidades. Mas veja que a campanha é voltada à sustentabilidade de cidades. Então, dentro do contexto todo de normalização, para o Dia Nacional, o Dia Mundial, de Globalização, que vai ser em 14 de outubro, a ISO está elegendo o tema de cidades sustentáveis para fazer essa campanha. E a campanha, ela agrega vários hashtags que você pode acompanhar nas redes sociais, ou mesmo compartilhar informações dentro desses hashtags, né, compartilhar o que vocês também têm, as experiências que vocês também têm com cidades, voltada de novo aos city leaders, né, nesse contexto de pós-Covid, e procurando, né, tentando fazer uma procura, pensar a cidade do futuro que seja mais atrativa, mais ambientalmente amigável, mais resiliente, mais inclusiva, e uma palavra que é muito repetida nas normas ISO, que é centrada no cidadão. Então, é bem alinhado com o que a Regiane colocou. Essa centralização no cidadão, esse empoderamento do cidadão, buscando que o cidadão seja engajado na sua cidade, na gestão da sua cidade. Dentro desse contexto do impacto, né, da Covid, da pandemia, dessa quarentena, dessa questão toda de recessão econômica que vamos enfrentar, a ISO coloca que a sustentabilidade é um caminho para essa transição de um novo normal um pouco menos agressivo, mais resiliente, mais inclusivo, e todos os adjetivos que estavam no slide anterior. E as normas se colocam como uma possibilidade, uma ferramenta de que as cidades se tornem mais sustentáveis, mais inteligentes e mais resilientes. E as normas enquanto ferramentas, enquanto processos, procedimentos padronizados que você pode motivar a proteção do planeta, abordar esses temas, tratar dessa recuperação econômica, especificamente para cada cidade. Aí, falando um pouquinho de indicadores, nós fizemos uma pesquisa recente, né, e viemos pesquisando indicadores, e há vários sistemas no mundo, a cada dia surge uma tese de doutorado nova, uma pesquisa nova, que coloca um sistema novo, né, então vários sistemas no mundo, uma proliferação de sistemas de indicadores, e dentro dessa busca, nós encontramos em 2014 a primeira norma que foi publicada para cidades, voltada especificamente para cidades, que foi a ISO 37120. A ISO 37120 ela foi criada por um comitê, né, foi elaborada por um comitê da ISO de número 268, que foi criado em 2013. Então, vejam que não é tão antigo, mas também é bastante recente.
E aqui na BNT, desde 2015, a gente tem uma comissão espelho dessa comissão da ISO, né? A ISO tem várias comissões de vários assuntos diferentes, vejam pela numeração, né? 268 é a que cuida de cidades, especificamente de cidades e comunidades sustentáveis. E a BNT aqui no Brasil criou uma comissão espelho porque eu digo que tem uma via de mão dupla. A gente não só traz as normas internacionais e internaliza para o Brasil como normas brasileiras e internacionais, né, normas NBR e ISO, como também a gente participa da elaboração da série nova de normas. E a 37120, ela não é única, ela não é sozinha, ela é de uma série 37100, eu vou falar um pouquinho, de mais de 40 normas já, né, algumas publicadas e algumas em elaboração. Essa participação brasileira, ela foi uma das pioneiras na América do Sul. O outro país participante é o Equador. Temos Colômbia, Argentina, Chile e não está aparecendo aqui, mas Trinidad e Tobago. Os laranjas, né, esses 4 que eu falei, são membros observadores, eles não têm, são países que não têm poder de voto e não podem contribuir efetivamente nos textos que estão sendo elaborados. Mas, o que eu queria colocar com esse mapa é que nós temos, minimamente, um consenso de 71 países que vem acompanhando a elaboração desses textos e dessas normas, num consenso internacional, numa tentativa de fazer procedimentos que sejam padronizados internacionalmente para o mundo todo. E mais do que os países, aqui tem alguns exemplos de algumas instituições que são parceiras desse processo ou que são embutidas nesse processo, como o caso dos Objetivos da ONU. Então, tudo, na verdade, está integrado e amarrado a um consenso de instituições e de países. Essa é só uma pequena exemplificação das normas. A norma de gestão é a 37101, ela já foi publicada em 2016, e ela corresponde ao final 1, então aquilo que a gente conhece bastante de ISO 9001, ISO 14001, 18001, que são as certificáveis, são aquelas que tratam da gestão, de procedimentos de gestão. E apoiada nisso, a gente tem avaliação de desempenho, e aqui sim estão os indicadores, que eu vou falar no próximo slide, e algumas de infraestruturas inteligentes da comunidade, que são tratadas por uma equipe mais voltada a transportes e mobilidade, mas vem elaborando questões também de eficiência energética, uso de água e tudo mais. Eu queria destacar um pouquinho a 37106, que fala de orientação para criar uma cidade inteligente, uma Smart City. E nessa norma 37106 tem uma nota muito interessante que fala claramente: a Smart Paris não será igual à Smart Toronto. Cada cidade criará, dentro de critérios e padrões, a sua visão do que é ser inteligente. Então, na realidade, a gente tem um conjunto de indicadores que são ferramenta, né, são uma sugestão de como as cidades podem tratar esse tema, de como podem medir isso, dentro dessa norma certificável, que é a 37101, e um conjunto que passa pela primeira norma que foi elaborada, 37120, a 122 e a 123, que foram recentemente publicadas no ano passado, de cidades inteligentes e cidades resilientes, num conjunto que soma, então, saiu um pouco da orientação, pelo menos para mim, mais 128 com 80, 68 indicadores, que somam 276 indicadores recomendados, eles não são exigidos que a cidade monitore todos esses pontos. Qual que é a intenção? Começar a saber onde que a cidade está, monitorar onde a cidade está, na escala urbana, seja no município como um todo, ou seja em espaços intra-urbanos, bairros ou novos loteamentos, novas
novos assentamentos. As normas não trazem valor de referência, então elas não trazem o que é um valor bom, um benchmarking, a cidade é que tem que definir isso, visando a melhoria contínua. Então, o monitoramento é onde estamos, onde estávamos, né, para onde estamos indo, qual é a tendência de melhoria desses números, desses pontos que a norma recomenda que se meça, que se mensure. São 19 temas, que são esses temas que estão aí, então os 3 textos das 3 normas trazem essas mesmas seções, economia, educação, energia, e pontuações, né, indicadores para cada um desses 19 temas. Em que sentido, né? Então, mais um sistema de indicadores? Não. A ideia é que você consiga padronizar a gestão, ter um mínimo de procedimentos de gestão para apoiar a qualidade de vida. Então, as normas falam muito nessa questão de apoiar a qualidade de vida, cidadão, apoiar a economia, principalmente agora na questão de recuperação econômica, promovendo a resiliência das cidades também, né? Ninguém se preparou para um choque desse que foi a quarentena, a pandemia, protegendo o meio ambiente, então pensando sempre na questão de sustentabilidade também ambiental das cidades. E os indicadores, eles servem para medir essa gestão, apoiar essa gestão da 37101, para que as cidades aprendam umas com as outras, né? Não é uma questão de fazer ranking ou carimbo, ou quem é melhor que outra, não. É comparando para que eu consiga, dentro da minha cidade, ser o meu melhor, também melhorar continuamente. E apoiar a definição de políticas, né, como a Regiane falou. Os planos diretores de tecnologia, de cidade inteligente, eles têm que ser apoiados em alguns diagnósticos, em algumas medidas práticas de onde a cidade está, né, de como é que ela está hoje, e definindo metas, estabelecendo prioridades para onde ela quer ir, né, que cidade você quer viver. Então, isso também é colocado pela ISO, as cidades cada vez mais precisam planejar, responder, pensar no futuro, usar as novas tecnologias de uma forma que o cidadão tenha uma percepção, né, centrado no cidadão, que o cidadão tenha uma percepção de melhoria de qualidade de vida para ele, de melhoria de bem-estar, e as normas conseguem fazer essa avaliação de sustentabilidade planejando para o futuro, também usando as metas das ODS, né, como um balizamento da visão de futuro, como uma possibilidade. Então, as normas, inclusive, ajudam aos municípios a melhorarem a sua gestão dos indicadores e dos temas e metas dos ODS. Então, para finalizar, acho que eu não venci muito tempo, mas falando um pouco de engenharia, falando um pouco de como tratar isso, né, a Regiane bem falou, nós teremos IoT, nós teremos provavelmente Big Data urbano, vários dados urbanos sendo gerados, sendo convertidos em indicadores que geram informações que são importantes para a gestão da cidade, né, para esse gerenciamento, essa governança de como é que a cidade vai evoluir. E, por mais que os dados sejam padronizados, as análises vão ser uma oportunidade de cada método trazer um adicional de avaliação, né, de formas de avaliação de para onde se quer chegar. E eu finalizo falando que os dados, né, não é uma frase minha, é do WCCD, mas os dados são uma linguagem universal. Então, nessa linguagem universal de dados transformados em informações e indicadores, a gente consegue padronizar a forma de caminhar e de fazer uma transição para uma cidade mais sustentável, inteligente e resiliente. Era isso que eu tinha para falar, falei um pouco corrido, mas passo a palavra para o Denis, que agora vai falar um pouco da Escola de Engenheiros. Sí. Muy bien, gracias, Yara.
Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Un momento. Aquí. Muy bien, siguiendo un poco el contexto que ha seguido, en este caso, la doctora Reggiani y la doctora Yara, es un poco contarles qué hay detrás de todo esto. Y eso ha sido muy importante por nosotros desde el Comité Especializado de Internet de las Cosas, que nace el 2019, justo el 8 de julio, en el que tenemos un propósito muy claro. Primero es presentarles un poco qué es parte del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Y la idea de aquí, de tener y gestar un comité especializado, es poder proponer, recomendar y brindar asesoría en el proceso de implementación de Internet de las Cosas, justamente como un instrumento de desarrollo. Que este instrumento de desarrollo pueda servir para aumentar la competitividad de nuestra economía. Y bajo esta coyuntura que estamos viviendo, efectivamente, cómo podemos fortalecer estas cadenas productivas y, sobre todo, y más importante aún, mejorar la calidad de vida. Ahí quiero hacer una pausa. Creo que desde ese propósito del comité especializado, de poder recomendar técnicamente, de poder asesorar dentro de este ámbito de acción que es el desarrollo de la tecnología de Internet de las Cosas en sus diferentes verticales de soluciones, hemos partido por lo siguiente. Primero, que el conocimiento es universal. Y a partir de eso, lo que hemos tratado de hacer es poder extender diferentes conocimientos, no solamente de nosotros hacia diversas universidades, sino también de otras universidades, en este caso de Brasil, para poder primero entender qué tanto ya habían avanzado. Yo, como ingeniero de telecomunicaciones, a lo largo de estos años me he venido preparando. He podido tener la oportunidad de estar en diferentes lugares justamente captando el desarrollo y la evolución de las ciudades. En este caso, lo que estamos haciendo es poder recomendar técnicamente, asesorar en este proceso evolutivo para el caso de ciudades inteligentes. Y aquí lo que queremos hacer dentro del comité, pues, es hacer una serie diferentes de eventos en el cual es generar conocimientos. Desde el año 2019 tuve la oportunidad de conocer a la doctora Reggiani, que ya se presentó hace un momento, y desde el primer momento ella extendió su brazo hacia nosotros para poder abrir primero el conocimiento, compartir el conocimiento y a partir de eso multiplicar la sabiduría. ¿Por qué? Porque creo yo de que uno es como ninguno. Segundo, cuando hacemos este tipo de equipos donde podemos conversar cada uno obviamente con sus necesidades y sus situaciones de cada país, pero creo yo que el efecto multiplicativo es poder compartir ese conocimiento y a partir de esto generar valor. En el año 2019 tuvimos la oportunidad de hacer una primera conferencia, en ese momento en vivo. La profesora Reggiani vino aquí al Colegio de Ingenieros, estuvo en INITEL, en diferentes instituciones, compartiendo un poco de este concepto de Smart Campus y el desarrollo justamente profesional y capacitarnos, no solamente para ingenieros, sino para los diversos profesionales que están en el ámbito de la gestión, ya sea de ciudades, gestiones municipales, inclusive del propio gobierno. Entonces, a partir de eso, tuve esa oportunidad primero de conectar con ellos y que gracias a ellos y gracias a esa oportunidad que hoy estamos trabajando, hoy podemos desarrollar una serie de cursos y de disciplinas. El 2020 no ha sido exento de esto y hemos tenido que continuar, claro, en este caso de sesiones virtuales, como hoy lo estamos haciendo, hablando de diferentes, por ejemplo, verticales de casos de uso para Internet de las Cosas de la salud, temas de agricultura, ciudades inteligentes, el concepto de Smart Campus y cómo esto en el proceso mismo de desarrollo evolutivo de las ciudades puede ser un efecto de apalancamiento desde las universidades, al ser y convertirse en un laboratorio vivo. En este caso, el propósito mayor que nosotros tenemos como comité, y es parte del proceso que estamos actuando, es tener un estudio sobre Internet de las Cosas como un plan nacional de acción para el Perú. En este caso, como objetivo, lo que estamos haciendo es poder proponer el desarrollo de un plan nacional de Internet de las Cosas para poder apalancar justamente este desarrollo del país, teniendo una visión clara entre la innovación tecnológica y la democratización tecnológica. Obviamente detrás tiene que ir una diferentes
bases y lineamientos bases como el tema de infraestructura, en los cuales ponemos dentro de los objetivos específicos. Una de las cosas que ya hemos venido realizando ha sido el análisis internacional de cómo está la situación en diferentes países. Obviamente dista justamente la parte tecnológica que se tiene en otros países, ya sea en el caso de Europa. Sin embargo, la situación nuestra es muy semejante también en diferentes cosas como Brasil. Es por eso que también creemos que las principales iniciativas para este Plan Nacional de Internet de las Cosas, los cuales ellos ya están en una fase de ejecución, inclusive ya tienen un Plan Nacional para Ciudades Inteligentes, que es un punto más de los casos de uso que viene en el desarrollo de este Plan Nacional de Internet de las Cosas. Por tanto, un poco para comentarles en qué consistiría este Plan Nacional de Internet de las Cosas. Primero, unos lineamientos horizontales, que es la base fundamental para poder ejecutar diferentes casos de uso. En esos casos horizontales sí tiene que intervenir no solamente un comité especializado, tiene que intervenir el Estado, el gobierno como tal, para ver justamente el marco regulatorio que facilitaría las diferentes soluciones y ejecuciones de proyectos como Internet de las Cosas en los diferentes segmentos. La infraestructura, muy importante. ¿Cuál es el estado actual que habilitaría este tipo de soluciones? Muy recomendado es poder hacer alianzas internacionales, porque esta cooperación nos va a ayudar justamente a tener mejor visibilidad y a partir de eso tomar decisiones frente a eso. Y una comunidad de Internet de las Cosas en los cuales tengamos la universidad como punto de generación de innovación y desarrollo en el que podemos justamente poder experimentar cada uno de estos casos de forma más, por decirlo así, de prototipando diferentes soluciones y luego llevarlos a una ciudad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de resolver problemas reales. Que cada problema que se tenga dentro de este ámbito, imaginemos una universidad en este caso, está dentro de un distrito, y que este distrito puede llevar de alguna forma este tipo de iniciativas o problemas, puedan ser resueltas con los especialistas, claramente de los profesionales que salen de esa universidad. Y por ende, pues veremos que la tecnología va a ser un medio en el cual va a facilitar el desarrollo de estas soluciones. Eso por el lado del lineamiento horizontal. Y por el caso de las verticales, es justamente priorizar casos de uso. La priorización de casos de uso, en este caso que nosotros recomendamos, parte desde las ciudades como principio. La salud, efectivamente, la agricultura y la industria. Son 4 casos de uso que queremos priorizar. La generación de conocimiento, desde ya nosotros estamos extendiendo justamente esta invitación a todas las personas que estén llanos y cercanos a este tipo de iniciativas, sobre todo en la gestión de ciudades, aquellos que estén profesionales cercanos a este tipo, profesionales técnicos que están en el proceso de desarrollo de soluciones tecnológicas, ya sea en Internet de las Cosas o en otros temas como Big Data también, y el concepto de Smart Campus en las universidades, que es muy importante, porque esto va a facilitar el proceso y el entendimiento de un plan director. Entonces, un poco aterrizando esto, el plan que nosotros estamos proponiendo es priorizar estos casos, 4 casos de uso, ¿no? Ciudades como tal, el cual el día de hoy, ya lo comentó la doctora Yara, justamente ya hay un lineamiento de una ISO, un estándar internacional, que esto nos pueda dar visibilidad por dónde recorrer. Sin embargo, tendremos que hacer efectivamente un modelo de estudio de adecuación y adaptación de esa ISO para nosotros justamente ver y priorizar qué indicadores deberían tener más efectividad al momento de tomarlos. De la misma manera, la salud, cómo facilitar la tecnología, sobre todo en esta coyuntura, para poder hacer este tipo de soluciones. Y también la agricultura, porque será justamente esa base para la subsistencia del desarrollo humano a lo largo de estos años, y la industria para la reactivación económica. El Comité de Internet de las Cosas, en el cual presido yo, lo que estamos haciendo es poder extender justamente estos lineamientos para las diferentes especialidades que estén cercanas a estos convenios internacionales. Estamos trabajando en ello y por el cual vamos a hacer una invitación oficial. Yo al haber tenido esta experiencia viva el año pasado, poder visitar el Smart Campus, realmente me quedé impresionado en el desarrollo mismo del concepto de una pequeña ciudad inteligente desde una universidad, ¿no? Cómo convertir una universidad en un laboratorio vivo, en el cual, nuevamente repito, se busca solucionar problemas reales, en el que se conecta la comunidad académica, el mercado y la sociedad
justamente para ver este tipo de soluciones. En una primera fase, obviamente van a ser problemas propios de la universidad, situaciones que se aquejan dentro de la universidad, como gestión del agua, gestión de la energía, la parte de movilidad, diferentes casos de uso, pero luego, una siguiente etapa es recibir los problemas del ámbito, digamos, de afluencia de un distrito cercano, por ejemplo. Y esto, de alguna forma, va a facilitar la evolución para aquellas ciudades que están en este proceso de convertirse en ciudades inteligentes. Es muy importante eso. Desde ya, pues yo quedo realmente agradecido de poder, primero que la doctora Reggiani como Yara han podido compartir el conocimiento de cómo una universidad se convierte en un Smart Campus, ¿no? Con esos 9 ejes que ya lo he mencionado, de la parte de tecnología, ejes de la energía, la parte de urbanismo, movilidad, calidad de vida, medioambiental, gobernanza, educación, cultura, industrias y negocios. Cada caso, cada eje, lo que hace dentro del ámbito real de un Smart Campus es generar indicadores, es decir, tener visibilidad en base a datos, cómo vamos mejorando a lo largo de los años. Yo tengo una frase: todo lo que se pueda medir se puede mejorar. Si no podemos medir algo, realmente no vamos a poder mejorar. Entonces, es un efecto muy interesante de comenzar desde las universidades para tener este pensamiento de cómo se desarrolla una ciudad inteligente. Desde ya, nuevamente, invito a todas las municipalidades que estén cercanos a la gestión municipal. En este caso, podemos compartir también este concepto para las municipalidades. Las actividades 2020 para este año, ya una de ellas ha sido justamente el lanzamiento de la Comunidad de Internet de las Cosas, que estamos en este proceso, el curso del seminario internacional que queremos lanzar para el mes de agosto, es cuestión de definir un poco las fechas, algunos cursos en relación a diferentes tecnologías, ya sea LoRaWAN también, un foro de comunidad IoT donde vamos a poder invitar a empresas que ya están desarrollando este tipo de soluciones, universidades que tienen centros de investigación en el proceso mismo de desarrollo de proyectos de IoT, y para el mes de noviembre presentar un primer borrador de Plan Nacional de IoT al Colegio de Ingenieros. Cerrando para este año un taller también de Internet de las Cosas, al cual pues van a estar todos invitados. Finalmente, quiero primero efectivamente dar una convocatoria oficial a todos, que gracias a este este convenio que está en proceso de desarrollo, entre un convenio marco entre el Colegio de Ingenieros y el Centro Universitario FACEN de Sorocaba, podemos gestar este tipo de cursos virtuales, en los cuales vamos a tener profesores para este curso internacional, la profesora Reggiani, que ya la conocen, la doctora Yara Negreiros, el profesor Julio Giovanni Paz Ribeiro, una persona que ve justamente el tema de urbanismo, la parte de geografía, inclusive de las ciudades, el doctor Roberto Silvaneto, que es el actual responsable de Smart Campus FACEN, y quien le habla, Denis Zárate, ¿no? Vamos a dar un poco el panorama del proceso de evolución de ciudades inteligentes desde el punto de vista del ISO, de cómo la misma Asociación Brasileña de Normas Técnicas ha adoptado este ISO desde el punto de vista de Smart Campus. Entonces, es un panorama muy interesante, los cuales vamos a invitarlos. Y para aquellas personas que estén, pues, interesadas en poder capacitarse en estos temas, voy acá a dejar un link que se encuentra aquí, y cualquier tipo de consultas a la bandeja de electrónica ciplima.org.p. Desde ya, pues yo me quedo muy agradecido con todos, primero por estar presente en el webinar, segundo, agradecer al Centro Universitario de FACEN por justamente hacer esta extensión. Actualmente este tipo de contenido se está proyectando en diferentes países, por eso, bueno, en este caso en Brasil, en Perú y en otros países más. Y bueno, finalizando que una propuesta de solución de este tipo de proyectos o iniciativas es que para desarrollar un ecosistema se necesita articular diferentes actores, ¿no? En este caso, el gobierno, la empresa, la universidad, muy importante para tener al centro la sociedad. Y en este caso lo que estamos proponiendo es convertir a ciudades inteligentes. Ese proceso evolutivo creo que yo
creo que es muy importante partir también desde las universidades, convirtiendo en Smart Campus y luego madurando y resolviendo problemas también de las ciudades. Muchísimas gracias a todos. Esta ha sido una invitación. Desde ya agradezco a todos por su participación. Dejo igual acá mi correo e meu número de telefone. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada a todos os palestrantes. É realmente um conteúdo bem extenso e muito interessante. Aqui em 1 hora nós demos uma breve degustação para vocês de tudo que pode ser o conteúdo, né, do curso de extensão e do curso de pós-graduação. Eu vou dar alguns recados para vocês aqui, depois nós vamos fazer algumas das perguntas que foram enviadas. Para vocês receberem o PowerPoint dos palestrantes, eu peço que preencham o formulário de inscrição. Quem ainda não preencheu, pode preencher. O pessoal vai estar postando para vocês no chat da rede social que você está assistindo. Nós iremos enviar o PowerPoint por meio do e-mail inscrito no formulário, ok? Peço também para todos vocês que assistiram e que gostaram de estar conosco, que dê um like, curta o nosso vídeo no YouTube e no Facebook. E vou abrir aqui, então, para algumas perguntas que foram enviadas, tá? Temos uma pergunta do Roberto, direcionada ao Denis. Cidades inteligentes podem ser uma realidade e o governo está comprometido com isso. Quais são as opções para levarmos esse conceito a Lima, visto que deveria ser um tópico de interesse das autoridades? Um sistema de gerenciamento como a ISO facilitaria esse processo? Acredito que Denis e a Yara possam dar um retorno, então, para o Roberto. Sí, gracias, Luciana. Primero, pues, el ISO nos va a dar un lineamiento, una ruta, ¿no?, de cuál puede ser los indicadores claves para una ciudad. Sin embargo, pienso yo, desde mi punto de vista, se tiene que priorizar algunas de ellas, adecuando justamente a nuestras propias necesidades. Yo lo tomaría como un marco de referencia. No es lo mismo pensar una ciudad en Sudamérica que una ciudad en Europa. Por ese lado, pienso de que lo que hicieron en el caso de Brasil, poder adoptar el estándar ISO y luego adecuar según los procesos mismos de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, creo que eso ha sido un punto vital. Lo mismo podríamos hacer aquí desde el punto de vista más de nuestras necesidades, en el caso de la ciudad de Lima de la misma manera, y creo que partiendo ese lineamiento base, tomando la ISO 37120, podemos tener una guía de referencia para ejecutar este tipo de iniciativas. Complementando, Roberto, é muito importante que o governo esteja comprometido, mas a ISO também fala dessa agregação que o Denis comentou, de todos os atores, a professora Regiane também falou de todos os atores urbanos, e eu entendo que nós, como cidadãos e como interessados no tema, também podemos ajudar o governo nesse comprometimento e também puxar um pouco esse processo, né? Inclusive respondendo a pergunta provocativa que eu fiz, né? Que cidade que Lima quer ser? Para onde Lima quer ir no futuro? E salientar um pouco que não é só a 37120, né? Você tem um sistema todo de indicadores, a 122 é que trata de indicadores inteligentes especificamente. Então, do conjunto, eu concordo com o Denis, tem que se fazer um recorte e se pensar quais são os indicadores que seriam mais adequados para cada cidade, porque cada cidade é diferente. A ideia da ISO não é padronizar a cidade, é padronizar o caminho, a transição, a medição, a mensuração. Essa é a ideia. Muito obrigada. Nós temos aqui também várias perguntas a respeito dos cursos, né? Nós informamos vocês que todas as informações do curso será enviada para o e-mail de vocês, o curso internacional, que é um curso de extensão de 20 horas, e também enviaremos informações sobre o curso de pós-graduação, o MBA da Facens. Nós recomendamos que para o público do Peru, vocês iniciem com o curso de extensão, pois nós estamos adaptando, né, estamos preparando a certificação, a validação da certificação de MBA para vocês, tá? Uma pergunta aqui também técnica, Onédio pergunta se no Brasil já existe alguma cidade que realmente pode levar o carimbo de cidade inteligente. Entretanto, caso não tenha nenhuma cidade, qual deveria ser a cidade mais próxima desse conceito? Vou direcionar essa pergunta para a professora Regiane.
Eu acredito que não há uma cidade hoje que possa ser considerada 100% inteligente. Nós temos algumas cidades digitais que são diferentes de cidades inteligentes. Temos várias cidades tentando se transformar em cidades inteligentes de acordo com as necessidades da sua região. Na cidade onde eu moro, por exemplo, Barueri, nós temos várias iniciativas muito interessantes. Na área de educação, nós temos na área de saúde, nós temos um aplicativo onde o munícipe, se ele vir um buraco na rua, ele pode tirar uma foto, automaticamente já vai para a parte de manutenção, assim que o buraco for consertado, o munícipe que mandou a foto já recebe essa informação. Nós temos a integração de alguns serviços da prefeitura que ficam disponíveis para o cidadão, então ela tem muitas iniciativas nessa área de cidades inteligentes. Mas, como a professora Yara falou muito bem, não há um único modelo de cidade inteligente. Não adianta você pegar o que está sendo feito na minha cidade e tentar fazer na sua cidade. As necessidades são completamente diferentes. Eu assisti uma palestra em Dubai que me marcou muito. Na verdade, não foi em Dubai, foi em Barcelona. Era uma palestra entre uma pessoa que falava de cidade inteligente de Dubai e uma pessoa que falava de cidade inteligente da África. A pessoa da África disse: a minha cidade é inteligente porque nós implementamos banheiro. Agora nós temos um banheiro feminino e um banheiro masculino. Então, a minha cidade, que era o grupo onde ela vivia, ela considerava inteligente por conta disso. Enquanto a de Dubai falava que todos os serviços de Dubai estavam sendo transportados para usarem blockchain, IoT, e que Dubai era uma cidade inteligente. Então, depende muito das necessidades locais. Não adianta você tentar fazer um projeto único que você copie e cole para outra cidade. Isso não vai funcionar. É isso que nós explanamos nos nossos treinamentos. E nós ajudamos os alunos a compreenderem quais são as necessidades locais. Como é que você pode usar todo este conhecimento global aplicando no local, agindo globalmente, pensando globalmente, mas agindo localmente com as necessidades daquela região. Professora Regiane, alinhada a essa pergunta, o Álvaro Martim pergunta se você poderia explicar a metodologia para o planejamento de projetos para um campus inteligente. Acredito que você falou sobre como fazer o planejamento de uma cidade, se você poderia fazer um paralelo para um campus inteligente? Sim, nós partimos da necessidade de um plano diretor. Então, quais são as necessidades que nós tínhamos dentro da Facens? Quais eram os nossos públicos-alvos? Então, os alunos, os professores, a comunidade local, as empresas, o que é que esta comunidade precisava? Aí nós começamos a olhar quais eram os principais problemas ou pontos que poderiam ser melhorados dentro do campus. Nós olhamos a gestão da energia elétrica, nós olhamos o monitoramento do consumo de água, nós estamos olhando o fluxo das pessoas que entram dentro do campus. Para o próximo semestre, nós teremos novidades com relação à pandemia, por exemplo, com biometria facial, mensurando a temperatura do corpo. Então, o que nós fizemos? Qual foi a metodologia? Nós olhamos e mapeamos todas as reais necessidades do campus. E, em cima disso, nós traçamos os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Nós temos o dinheiro, que é como em qualquer prefeitura, o dinheiro também é restrito. Então, o que nós temos que fazer? Definir os objetos, definir os projetos e, em cima dos projetos, definir as prioridades e aplicarmos as nossas verbas. Então, um projeto pequeno, médio ou grande vai partir de um grande diagnóstico. Você precisa saber onde você está, onde você quer chegar
e aí esse caminho que você vai fazer o seu planejamento. Muito obrigada, professora Regiane. Para encerrarmos, por causa do nosso tempo, nós temos aqui uma última pergunta do João Leopoldo. Ele gostaria de mais informações de como realizar uma visita guiada ao Smart Campus com autoridades, acadêmicos e empresários de Santa Catarina. João Leopoldo, essa eu mesmo posso te responder. Nós recebemos, sim, visitas guiadas. Nós estamos fazendo agendamentos desse momento de pandemia, é possível, mas com restrições. Nem todos os laboratórios, né, do nosso campus estão abertos, mas é possível, sim, receber, né? Em momentos sem pandemia, nós recebemos com uma certa frequência, vocês vão ser muito bem-vindos. E se tiverem interesse, vocês podem escrever para smartcampus@facens.br. A smartcampus@facens.br. Vai ser um prazer atendê-los e recebê-los em nosso campus universitário. Então, dando aqui o encaminhamento para o encerramento do nosso evento, eu agradeço muito a presença da professora Regiane, professora Yara Negreiros, professor Denis, Colégio de Engenheiros do Peru, toda a equipe técnica que está dando suporte para o nosso evento ser realizado. Será um prazer estar com vocês em outras oportunidades e discutir com mais profundidade toda essa temática nos nossos cursos, né? E quem sabe, tão breve, a gente possa fazer outros eventos online e eventos também presenciais. Recomendo para todos vocês que sigam a nossa página no Facebook, Smart Campus Facens, e lá acompanhem todas as evoluções, os eventos e informações a respeito do que está acontecendo no Smart Campus Facens. Agradeço novamente, então, aos palestrantes e desejo uma boa noite a todos vocês.